Gente, estamos de volta para mais um papo sobre adoção e eu quero convidar vocês a ficarem comigo hoje e amanhã, porque amanhã é o Dia Nacional da Adoção. Então fiquem aí que amanhã nós vamos ter um post muito especial. E a convidada de hoje é a Sara Vargas. Ela é uma mulher referencial internacionalmente nesse assunto sobre adoção e ela é uma mãe por adoção. Ela lidera, presidente de um grupo chamado Angad lá em Minas Gerais, que apoia famílias. É um grupo de apoio à adoção. Então, ela tem muito conteúdo, ela é uma mulher muito sábia. Fica comigo aí que foi um papo muito legal. Vamos lá? Então, se você pudesse só falar um pouquinho de você, tipo, do projeto que você faz parte, mas o foco é a gente falar sobre os principais obstáculos que assim prendem a igreja de se engajar com a causa do órfão, da adoção, e como Uhum. que a gente como igreja que tem esse coração pode fazer para vencer esses obstáculos. Certo, tá bom. Meu nome é Sara Vargas, eu sou casada com o Rodrigo Rangel há quase 24 anos e somos pais de 4 filhos. O Lucas, que tem 21 anos, a Jéssica, que tem 17, Kelly e Kathleen, que são gêmeas e também tem 17 anos. A nossa família experimentou tantos caminhos de gerar pelos meios biológicos quanto pelos meios da adoção. Isso sempre foi um desejo na nossa vida, desde quando a gente ainda namorava, porque a gente sempre entendeu que se Deus, sendo Deus, ele optou para si fazer de nós filhos por meio da adoção, é porque esse caminho da adoção é sobre modo excelente. Ao longo da nossa caminhada, a gente foi entendendo que as coisas não eram tão bonitas e românticas e simples como a gente imaginava. E que nem sempre os caminhos da adoção, eles são tranquilos, eles são calmos. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, eles são bem turbulentos, porque essas crianças e adolescentes que vêm para a adoção, eles já sofreram traumas que deixaram marcas na sua vida, né? Eles justamente foram colocados para adoção porque sofreram graves situações de abuso, de violência, de negligência. E esses traumas repetitivos, esses traumas complexos, eles deixam marcas em todo o seu desenvolvimento, a nível de desenvolvimento cerebral, físico, na forma como se relacionam, na sua percepção a respeito de si mesmos, da sua identidade, do seu valor e das possibilidades que eles têm na sua vida. Por isso que a adoção, ela é tão restauradora quando ela é feita de forma adequada, porque ela ressignifica a identidade dessa pessoa e a sua forma de se relacionar com Deus e com as pessoas, né? E consigo mesmo, obviamente. Mas para isso a gente precisa de um devido apoio, de uma devida orientação. E esse apoio ele perpassa pelos caminhos jurídicos, psicológicos, sociais, espirituais, relacionais, né? Por isso é tão importante que a igreja entenda o seu papel. E não apenas na adoção e no apoio às famílias adotivas, mas também no apoio a essas crianças e adolescentes que vêm para o acolhimento. A igreja ela pode ser voluntária e parceira das instituições de acolhimento. Ela pode levantar famílias acolhedoras que vão acolher essas crianças durante um período onde elas mais precisam até que a sua história seja definida, se elas vão retornar para a família biológica ou se elas vão ser adotadas. A igreja pode levantar padrinhos afetivos para essas crianças, podem ser voluntários, podem contribuir. E, acima de tudo, a gente precisa orar por essas crianças e esses adolescentes. A única coisa que a gente não pode é não fazer nada, né? Então, eu deixo aqui um pouquinho da minha história e esse convite para você, para que você ore. E existem orações que a gente nem precisa orar, né? Porque a resposta dessa oração já está na Bíblia. A gente não precisa orar perguntando para Deus se Ele quer nos usar para abençoar essas crianças. Jesus Cristo falou: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, e não os embaraçais. Né? Então, nós somos aqueles que precisamos desembaraçar o caminho dessas crianças. Né? E, então, Deus quer nos usar de alguma forma. Talvez a oração seja de que forma, né? Mas que Deus possa realmente deixar essa chama arder no coração de cada um de nós. Não é verdade? Uau, poderoso demais, poderoso demais. Agora, assim, no seu coração, pela sua experiência, quais você acha que são os obstáculos que as pessoas colocam para principalmente adotar? Ok. Muitas vezes, quando a gente conversa sobre adoção, em especial com o público cristão,
alguns medos aparecem, né? O primeiro medo que eu traria é o medo da burocracia. Ah, mas demora demais. Eu conheço gente que fez assim, que fez assado, que demorou assim, assim, assado. E eu costumo dizer que tudo aquilo que é precioso tem um custo, tem um preço, né? Que preço que Jesus pagou para que eu e você fôssemos filhos? Foi alto, foi muito alto. Que preço nós estamos dispostos a pagar para sermos pais, para sermos mães desses filhos que Deus tem para nós, dessas heranças, porque os filhos são herança do Senhor. A burocracia, uma certa burocracia, ela é necessária para a proteção da criança. Quanto à questão da espera, se nós não temos um perfil tão restrito quanto a criança que nós queremos adotar, se a gente se abre a adotar crianças um pouco maiores de 7, 8 anos de idade, ou grupos de irmãos, ou crianças que podem ter doenças, esse período de espera, ele se torna muito menor. Nós temos várias famílias aqui na Pontes de Amor, a organização que nós criamos, né, o ministério que Deus colocou nas nossas mãos aqui em Uberlândia, que do dia em que eles entraram com os papéis para serem habilitados para adoção, até o dia em que seus filhos chegaram, não demorou nem 9 meses. Mas justamente porque tinham um perfil um pouco mais aberto. Então, o que eu digo para vocês é, deem o primeiro passo e vão dando um passo de fé a cada dia. A palavra de Deus fala que basta a cada dia o seu mal. Então, a dúvida que eu tenho hoje, ela vai me levar a uma certeza de hoje, né? E eu preciso me posicionar de acordo com isso, porque tudo que procede de dúvida é pecado, né? Então, eu tenho que me levantar em cima da convicção que eu tenho hoje. E, às vezes, nessa caminhada, Deus vai me amadurecendo. Por exemplo, na nossa casa, nós nos habilitamos para adotar uma criança de até 3 anos na época, porque o nosso filho tinha 4 anos e nós queríamos que esse filho fosse mais novo do que o mais velho, né? Do que o que já existia. Até que um dia a gente vai e conhece as gêmeas, né? E quando nós conhecemos as gêmeas, elas tinham uma doença grave. Na época a gente não sabia se seria possível o tratamento ou a cura dessa doença, né? E ainda assim nós falamos, não, elas são nossas filhas, nós queremos adotá-las, porque nós viemos a conhecê-las. E aí a gente mudou o nosso perfil. Então, ninguém precisa ficar pesaroso, porque falar, eu quero adotar, mas é um bebê saudável. Tudo bem, só esteja ciente de que você vai ter que esperar alguns anos, talvez uns 7, 8 anos, para que isso aconteça. Mas esse dia vai chegar. E, às vezes, ao longo dessa caminhada, vocês mesmos, enquanto casal, ou você enquanto pessoa, vai mudar, né? Porque a gente é transformado no dia a dia. E está tudo bem, ninguém precisa se sentir pesado quanto a isso. Um outro medo que as pessoas apresentam, e esse medo ele vem do meio evangélico. As pessoas têm medo de que essa criança vai trazer uma maldição consigo. Mas como que é isso? Ela vem de um histórico muito pesado. Será que ela traz consigo uma maldição hereditária? E aí, meu amigo, eu quero te dizer uma coisa. O sacrifício de Jesus, ele foi válido. Ele valeu a pena e ele é eficaz para quebrar toda a maldição. Toda a maldição, todo o jugo do pecado. Então, os nossos filhos, sejam eles biológicos ou adotivos, eles podem apresentar problemas físicos, psicológicos, comportamentais, de aprendizagem, né? E eles podem nascer saudáveis e vir a sofrer um acidente e ficar com sequelas desse acidente, ou ter uma doença e ficar com sequelas dessa doença. Deus não vai trazer para nós uma carga maior do que a gente possa suportar. Antes, ele vai nos capacitar, ele vai nos dar o escape. Mas isso é fruto de esforço e empenho da nossa parte, né? Então, quando a gente se dispõe a gerar filhos, sejam eles biológicos ou adotivos, nós temos que entender que filhos geram demandas, que filhos vão nos transformar. E nós precisamos ser os adultos dessa relação. Então, a gente precisa refletir um pouquinho a respeito disso. Mas uma coisa eu te falo, nós não estamos lidando com maldições hereditárias, porque a maldição, Jesus já quebrou lá na cruz. E enquanto nós oramos pelos nossos filhos e os abençoamos, o poder da bênção que sai da nossa boca é muito maior do que o poder de qualquer maldição que alguém possa ter lançado sobre a vida dessa criança ou desse adolescente. Mas, com certeza, como eu já falei antes, os traumas podem deixar marcas. E isso requer comprometimento, requer amor, requer desapego, requer flexibilidade da nossa parte. E talvez vai requerer, sim, um acompanhamento terapêutico, não apenas desse filho, mas também nosso, para que a gente aprenda a se relacionar com eles. Se um filho nosso tem câncer, a gente encaminha para um oncologista. Se um filho nosso tem questões
psicológicas que requerem um acompanhamento terapêutico, a gente precisa sim de um acompanhamento profissional adequado, e não apenas para ele, mas que vai nos instruir também a como lidar com aquelas demandas, né? Então, acho muito importante que a gente esteja ciente e disposto a enfrentar esses caminhos. Sim. Uau, poderoso demais. Obrigada. Aqui, viu? Que alegria conversar com você. Você é uma grande inspiração para mim, de verdade. De verdade. E agora Obrigada eu sou sua mesmo. amiga, tá bom? Obrigada. Para você Tchau. também. Tchau.